Oiê, meu nome é Aline Cristina e esse é um podcast dedicado a todos os apaixonados pela arte literária. Se você gosta de vampiros, féricos e fadas, e é claro, muito romance, senta aí e já pega a sua xícara de chá. Bem-vindos e bem-vindas ao nosso 6º episódio do nosso podcast, onde eu estou relendo, agora em 2026, o livro Crepúsculo e estou compartilhando com vocês os meus sentimentos, as minhas emoções, sensações, insights ao reler essa obra que cativou e segue cativando gerações e gerações. Como vocês estão? Como que vocês estão aproveitando esse carnaval, esse feriado prolongado? Eu espero que esteja tudo muito bem aí onde você está. E se você tirou um tempinho para ouvir esse podcast no seu feriado, eu espero que te faça uma boa companhia e que você se divirta e te traga boas sensações, boas recordações e uma nostalgia bem gostosa ao compartilhar esse momento comigo. Então, hoje eu tô relendo o capítulo 6, intitulado Histórias de Terror. Recapitulando rapidamente, no nosso último episódio, nós lemos o capítulo onde o Edward e a nossa querida Bella compartilham pela primeira vez o seu primeiro intervalo juntos. Ela passa mal durante a aula de biologia, com a coleta de sangue, consegue uma dispensa na aula de educação física graças ao Edward, e ele leva ela para casa. Nesse dia, ambos começam a se conhecer um pouco mais intimamente. Edward decide finalmente dar uma baixada ali na guarda e compartilhar um pouco mais sobre si e sobre a sua família. O capítulo 6 se inicia justamente na sequência do final do capítulo 5, com a Bella indo para a escola no dia seguinte, já um tanto quanto conformada de que depois de tantos eventos atípicos do seu almoço com Edward, ela seria assunto na roda de amigos ali no colégio. Bella sabia que Edward não iria para a escola naquele dia, então ela teria que lidar com aquilo sozinha. Bom, a essa altura já sabemos que a Jéssica é a amiga fofoqueira e é óbvio que foi a primeira a se manifestar. Essa personalidade da Jéssica, ela é um pouquinho engraçada. Ela é meio que porta-voz da turma. Ela, apesar dos inúmeros defeitos dela, ela é a pessoa da turma que mais se expõe, que mais dá a cara, que mais se arrisca, que mais busca informações. Sabem quem ela me lembra um pouco? A Lois Lane de Smallville, do Superman, sabe? Ela não se importa muito em ser inconveniente quando se trata em buscar informações e fofocas e tal. Eu acho que a Jéssica daria uma ótima jornalista. Com esse jeitinho dela, curioso de ser. Engraçado que não foi explorado essa característica dela no filme. No filme ela aparece apenas como uma amiga invejosa da Bella, mas eu acho que no livro ela nutria outras características. Então ela é a primeira a se aproximar e a perguntar sobre o ocorrido. Ela queria saber o que o Edward queria com a Bella. Afinal, ela tinha algumas desconfianças de que aquele convite na mesa, com aquele dedinho sedutor e aquela piscadela pra Bella, nada tinha a ver com a aula e o dever de biologia, como a Bella tinha sugerido para ela no capítulo anterior. A Bella acaba respondendo com toda a sinceridade dela que ela não sabia exatamente porque ele, de fato, não chegou a dizer o que ele queria. E nós estamos no capítulo 6, ainda bem no início dessa história deles. Apesar de já ter rolado muita coisa, é bom salientar que eles ainda têm mais ou menos uns 2 meses e meio, não chega a 3 meses de convivência. E o tempo de cena, principalmente do Edward com a Bella, ele ainda é muito limitado. Porque basicamente o tempo que eles têm para passar juntos é a aula de biologia, que agora o Edward estendeu pro intervalo também, pro horário de lanche, mas até então, antes desse último evento, que eles tiveram um pouquinho mais de tempo para conversar no refeitório e também quando ele leva ela para casa, eles quase não têm nenhuma interação. Vale lembrar que ele passou a maior parte desse período de 2 meses que eles se conhecem evitando ela. Voltando ao capítulo, a Jéssica, ela insiste nessa conversa, jogando um verde pra Bella, que ela parecia chateada na mesa com o Edward, demonstrando que ela estava muito consciente e prestando bastante atenção nos dois. Edward, claro, já havia chamado a atenção e alertado a Bella no dia anterior sobre o quanto eles estavam conscientes dos dois na mesa, o que pra mim reforça o quanto o Edward estava rendido de forma até inconsciente quando ele finalmente se rende ao amor e o sentimento que ele tem pela Bella. Por quê?
eu digo isso? Porque ele coloca num holofote os dois. É claro como água que ele tá se expondo muito, tanto ele quanto a família dele. Não é de se estranhar a irritação da Rosalie com o Eddard por conta dessa decisão. Muita gente julga ela como egoísta, mas quando a gente passa a olhar pelo olhar da Rosalie, a gente entende que ela tinha um ponto ali. Realmente o Eddard estava arriscando demais, ele estava sendo extremamente inconsequente. Quando a Bella volta a falar com a Jéssica, ela confessa pra amiga que em todos esses anos nessa indústria vital, ela nunca tinha visto o Eddard se sentar com mais ninguém além da própria família. E comenta também, como se estivesse pensando alto, como aquele movimento do Eddard com a Bella foi esquisito. Isso deveria, até de certa forma, ter ligado ainda mais o radar da Bella em relação ao Eddard. O dia se seguiu, foi um dia pesaroso para Bella, ela já estava com uma alta fixação pelo Eddard e toda vez que o objeto de fixação dela não estava presente, ela realmente se sentia muito frustrada. No dia seguinte, no sábado, aconteceria o passeio que eles combinaram, o pessoal, a turma do Mike, da Jéssica, da Angela, de ir para La Push. Então, basicamente, essa foi a pauta da conversa desse dia. Um evento que a Bella cita aqui foi uma conversa que ela acabou captando, meio que sem querer, de uma nova personagem que já é introduzida de uma forma maior na história, que é a Lauren. Bom, a Lauren, ela não foi adaptada nos roteiros dos filmes, possivelmente naquele momento de Crepúsculo por baixa verba, e como o orçamento ele era limitadíssimo, na minha visão, eles acabaram utilizando a Jéssica e unindo o temperamento de ambas as personagens, tanto da Jéssica quanto da Lauren, e mantiveram só a Jéssica para adaptação desse personagem da amiga invejosa e fofoqueira no filme. Por isso que quem nunca leu os livros nem sabe que a Lauren é uma personagem chata pra caramba que existe, que importuna pra caramba, que é desdenhosa pra caramba, a não ser que leia os livros. Mas aqui no livro, a Lauren, ela é meio que uma antagonista, ela não gosta da Bella desde o começo, ela já demonstra um desinteresse na Bella desde que a Bella chega na escola, ela não tem a mínima vontade de se aproximar da Bella, ela fica completamente isolada com o grupo, ela não dá ideia e nem margem de aproximação da Bella com ela, tanto que até esse ponto, não fosse uma ou duas vezes que a Bella comentasse a respeito da hostilidade dela com ela, a gente nem perceberia que ela existe na história. Mas nesse dia, a Bella acaba que sem querer escuta a Lauren dizendo pro Mike que ela não gostaria que a Bella tivesse sido convidada para ir pra La Push com eles. E que ela devia se juntar aos Cullen de vez e deixar o grupo dela em paz. A Bella não entende exatamente o motivo desse ranço que a Lauren tem por ela, porque até o momento ela não fez nada, ela sequer tinha tido contato com a Lauren, para que justificasse essa hostilidade da Lauren com ela. Um fato curioso aqui é que a Bella comenta que depois de ter ouvido a respeito dos sentimentos da Lauren sobre ela, ela não teve o mínimo ímpeto de falar com a Lauren, ou tentar entender a Lauren, ou questionar a Lauren o porquê que a Lauren não gostava dela, bem diferente do que aconteceu com o Eddard. O Eddard também foi hostil com a Bella, também não gostava dela, também demonstrou que não queria ela por perto, mas em contrapartida, a Bella queria sim confrontar o Eddard e entender por que ele não gostava dela. Já com a Lauren, não. Ela ouviu a Lauren falando mal dela pro Mike e ela simplesmente ignorou, deixou eles seguirem na frente, ela não quis mais saber o que a Lauren tinha a respeito dela. Ou seja, a Bella não se importa muito sobre o que pensam sobre ela, com exceção, é claro, de uma única pessoa. Tirem as suas conclusões. O dia seguinte, Bella voltou para casa e comenta que no jantar o pai estava super entusiasmado com o passeio dela na reserva. E aqui fica óbvio alguns pontos. O Charlie, ele estava muito aliviado porque a filha conseguiu se enturmar na cidade e ela estava se habituando, fazendo novos amigos, criando alguns laços. Lembra que eu comentei que a ida da Bella para morar em Forks com o pai era provisória? Eu acredito que nesses momentos que eles tinham, apesar do Charlie ele ser introspectivo, tão introspectivo quanto a Bella, e não falar muito sobre os sentimentos dele, dava pra reparar o quanto ele estava feliz e até um pouco aliviado com a Bella tá totalmente aberta para novas amizades, tá disponível para sair com os amigos,
também aberta para uma nova vida, uma nova rotina com essas mudanças que não foram pequenas para Bella. E é nos pequenos detalhes que a gente percebe isso, por isso que a leitura do livro ela é tão importante. Esses dias mesmo eu estava fazendo um react de um vídeo lá no TikTok de um rapaz que é psicólogo e estava falando o quanto o pai e a mãe da Bella eram ausentes. Não é o caso. E para quem se arriscar a ler o livro com mais atenção, isso é muito perceptível. Bella tem uma relação muito sutil com o pai e sempre que ela tem oportunidade, ela pergunta um pouco para ele, por ele ser policial, ver muita coisa, saber de muitas coisas sobre a cidade, se o lugar onde o Edward tinha comentado para ela que ia passar o final de semana era um bom lugar para acampar. E o Charlie responde pra ela que esse lugar que ele comentou, ele não é muito indicado pra acampamento, mas sim pra caça, porque tem muitos ursos lá. Mais uma vez, o Edward falou demais. Com certeza, o Edward subestimava muito a sagacidade da Bella, ou ele confiava muito, ou ele realmente não sabia mentir pra ela. A menina, ela é uma exímia montadora de quebra-cabeça, gente. Ela é sutil, ela fareja as coisas, absolutamente nenhum detalhe passa despercebido a respeito do que o Edward fala pra Bella. Depois dessa conversa com o pai no jantar, ela guarda mais essa informação e ela vai dormir. Quando ela acorda, o dia tá belíssimo, nem ela acredita, ela nem parecia Forks. Debaixo de um céu azulado, sol fritando no topo do céu, na sua casa, Bella se delicia com um dia repleto de vitamina D. Pela primeira vez, a Bella visita a loja da família do Mike. A família do Mike possui uma loja de artigos esportivos que é chamada de Olympic Outfitters e foi lá que eles marcaram de se encontrar para irem juntos para La Push. Mais um dia que a Bella encontra a Lauren e outra colega cochichando a respeito dela. Mais um dia que ela decide ignorar a Lauren, mas ela já sabe que vai ser um dia e tanto, porque ela vai ter que lidar com as duas, mesmo fora do horário letivo. Mas ela decide ignorar elas assim que ela olha pro Mike. O Mike tinha um enorme carinho e lealdade a respeito da amizade com a Bella, ainda que fosse regada segundo as intenções. Vamos deixar isso bem pontuado. Ele era um bom amigo, o Mike convidou ela para ir no carro dele e ele fica bem feliz que ela aceita e ela cita que era muito fácil deixar o Mike feliz. Gente, nessa parte da leitura, eu fiquei com dó dele. A Bella, nos capítulos anteriores, acho que no capítulo 3, se eu não me engano, ela chama ele de meu amigo cachorrinho. Vocês lembram disso? E desde então, eu não consigo deixar de ver o Mike como um Golden. Por culpa da Bella, aquele cachorro que sempre vem balançando o rabinho. Bella, você me paga, Bella. A Bella tinha uma questão muito moral com o Mike, porque a Jéssica era afim do Mike, né? E ela não tava nem um pouco afim de se indispor com a Jéssica, ficar no meio daquele triângulo. Bella não tinha sentimentos pelo Mike da forma que o Mike tinha por ela, e a Jéssica, ela nutria os mesmos sentimentos que o Mike nutria pela Bella por ele. E então ela sabia que, como ela não gostava do Mike, ela não ia ficar ali no meio e indispor a amizade dela com a Jéssica, que também gostava do Mike. Mas ele foi uma das pessoas que foi mais receptivos com ela desde que ela chegou em Forks. Me arrisco dizer até que poderia ter nascido algo entre os dois, caso não existissem os fatores Edward Cullen e Jéssica. Na minha opinião, poderia ter sim ocorrido um relacionamento entre os dois. Ou seja, em um mundo normal, quem sabe, conjecturando, Bella e Mike não teria tido um relacionamento, não existissem Jéssica e Edward. Mas conjecturas, né, gente? Bella dá um jeitinho ali de colocar a Jéssica de forma carinhosa no lugar ali entre ela e o Mike, para não gerar nenhum tipo de mal entendido. E partiu La Push. Eles chegam em La Push e aí eles já começam ali a se preparar para fazer o passeio deles na praia. E especificamente nessa cena onde eles estão em La Push, acontece uma coisa um pouquinho diferente do filme. Uma coisa até que me incomoda, porque o Mike, ele é bem bobão no filme, né? Mas no livro ele é muito carinhoso, ele é muito romântico, ele é cuidadoso com a Bella. Ele é um personagem que, pra mim, na minha opinião, tinha muito potencial de ser um triângulo com a Bella. E
Tem uma cena que eu queria compartilhar com vocês, que ela é muito bonitinha, que infelizmente não foi adaptada pro filme. A Bella, ela se dispersa um pouco do grupo e ela vai sentar em uma árvore caída, um galho de uma árvore que tá caído ali pertinho da praia, observando a galera se divertir. E o Mike pergunta pra ela, chegando próximo a ela, se ela já tinha visto uma fogueira de madeira na praia. E ela responde que não. E aí, essa cena, ela é muito fofa. Ele junta todas as madeiras que tá por perto ali dela e faz uma fogueira pra ela e fala pra ela prestar atenção nas cores. E ela fica surpresa quando o fogo fica azul. Então o Mike explica pra ela que é uma reação química do sal. E ele fala de uma forma bem fofinha, lindo, né? Logo a Jéssica chega, já molha ali o momento que os dois estavam tendo. Mas eu achei que aqui ele foi muito querido com ela. Como o momento foi suspenso ali pela chegada da Jéssica, o Michael acaba convidando o grupo todo para dar uma volta na beira da praia, onde tinha algumas piscinas naturais. E a Bella se lembrou que aquele era um ponto um pouco perigoso, que quando ela era criança, ela acabou caindo ali, se machucando algumas vezes, mas que o pai dela estava sempre com ela, então isso não era um grande problema. O que fez ela lembrar do pedido do Edward, que no último capítulo, que ela fizesse de tudo, mas que ela evitasse se machucar, estar em perigo. Ainda assim, ela arriscou, ela foi ali junto com o pessoal para as piscinas naturais. Ela não se machucou, ela foi bem cuidadosa no percurso. Mesmo assim, ela acabou se apoiando, ralou um pouco as palmas das mãos, o joelho, ficou com alguma escoriação por se apoiar mesmo. E essa foi a primeira vez no livro onde ela encontra o Jake e os meninos ali da reserva. Esse capítulo, nesse dia, também é determinante para uma amizade mais próxima que a Bella começa a construir com a Angela, porque esse é o primeiro momento onde ela tem mais íntimo, mais próximo e somente ela com a Angela, e ela consegue perceber a energia boa, pura, zen da amiga. Diferente da Jéssica, que enchia a Bella de perguntas, a Angela era calmaria, ela era silêncio, ela era tranquila, elas conseguiam passar um tempo bem juntos sem ter que ficar ocupando tempo cheio de palavras e perguntas. Ela trazia um certo tipo de paz para Bella. E esse era o tipo de amizade que a Bella se identificava. Era como se a Angela fosse a Bonnie da Bella, sabe? Fazendo uma comparação entre o Diário de Vampiro. Era como se a Angela fosse a Bonnie da Bella e a Jess fosse a Caroline, digamos assim. A Bella finalmente tem um primeiro contato a sós com o Jacob. Ele cita pra ela que ele é filho do Billy Black, que ela comprou a picape do pai dele. E comenta sobre as irmãs, que curiosamente nunca foram citadas no filme. As irmãs do Jacob eram duas gêmeas que se chamavam Raquel e Rebecca. Mas temos aqui mais uma curiosidade restrita aos leitores da saga. Bella, ela se lembra delas na infância, que o pai levava ela nas férias pra visitar o Billy, e elas acabavam interagindo, mas as três eram tão tímidas quando elas eram crianças, que quando o Charlie visitava o Billy, elas não tinham interação, não tinham repertório para fazer amizade. E aí o Jacob conta pra Bella que a Raquel ganhou uma bolsa de estudos e acabou se mudando para Washington para estudar numa república. E a Rebecca se casou com um surfista samoano e acabou mudando pro Havaí para acompanhar ele, que viaja, era um esportista tanto quanto o padrasto da Bella. Nesse momento, a Bella usa a palavra que, ao ouvir o Jacob contando pra ela que já tinha uma irmã casada, que ela ficou, abre aspas, pasma, fecha aspas. Essa foi exatamente a palavra que ela falou. Ela falou que ela se sentiu pasma em ter escutado que a Rebecca já havia se casado, tendo quase a mesma idade dela. E até esse ponto, a Bella não fazia ideia de que o mesmo futuro estava reservado para ela, né, gente? Eles voltaram a conversar, o clima fica mais leve quando ele fala sobre a picape. Ela comenta que o Jacob tinha uma voz rouca muito agradável, além de ter uma facilidade enorme em deixar uma conversa bem fluida e agradável. E ali o Jacob já se encantou com a Bella, né, de primeira.
primeiro pelo jeito descontraído dela, o humor que ela tinha, o humor sarcástico que ela tinha que poucos entendiam. E os dois fizeram ali um bom match. Lauren viu os dois conversando de longe, já veio com aquele tom insolente, perguntando pro Jacob se eles já se conheciam. Ele respondeu que sim, que conhecia a Bella desde a infância, praticamente quando eles nasceram, sorrindo pra ela, deixando a Lauren claramente desconcertada, mas ela não é do tipo que desiste fácil de ser desagradável, então ela faz o que? Ela cita os Cullen. E é nesse momento que um dos lupinos citam que os Cullen não vão até a reserva. Pronto, já pesou o clima. Nesse momento, Bella tem um plano sagaz de tentar paquerar o Jacob para obter informação a respeito do Edward, porque ela é muito sagaz. Então ela convida o Jacob para dar uma caminhada ali na orla da praia, tarará, e começa a dar uma valorizada nele, falando se ele tinha mais idade do que ela sabia que ele tinha. Jacob era só 2 anos mais novo do que ela, e ele tinha acabado de completar 15 anos. E a Bella usa ali todo o seu charme limitado, todo o seu poder de sedução. E aí Jacob acaba abrindo o bico e contando tudo o que sabe sobre a história pra ela. Ele começa contando que é uma história de terror, o que traz o título desse capítulo. E nesse ponto, Jacob somente sabia o que o pai dele, o que o pessoal da reserva tinha contado das histórias Kleutzki, o que era compartilhado com ele, mas ele não tinha tantas informações, ele ainda não tinha se transformado nesse momento. Então Jacob conta toda a história sobre os frios, como eles fizeram um acordo de paz com os Cullen em um determinado momento, o tratado que eles fizeram para que eles se mantivessem longe das terras Kleutzki, uma vez que eles não matavam pessoas, que eles só se alimentavam de animais. E depois desse momento, Mike retorna à procura de Bella, e aí o Jacob percebe, num tom meio que territorialista que o Mike tem ali com a Bella, alguma relação entre eles, e pergunta pra Bella, ele é seu namorado? A Bella já fala, não, nada a ver. Só que ela acaba ali já se despedindo do Jacob, prometendo pra ele um encontro, caso ele fosse até Forks, que eles poderiam ser bons amigos. E é assim que esse capítulo ele acaba, gente. A Bella voltando de La Push pra Forks, carregando um triplex que o Jacob alugou na cabeça dela. E a partir do capítulo 6, tudo começa a tomar forma, o quebra-cabeça começa a ser montado, as coisas começam a seguir seu rumo, novos personagens se consolidam na história, a Bella começa a criar conexões na cabeça dela de tudo que ela já ouviu e viu até agora. E agora a gente vai ver o que vem pela frente. Gente, me conta aqui o que você achou desse capítulo, se você já leu. Me conta o que você achou desse episódio, se você gostou. Eu espero que esse episódio tenha te feito uma boa companhia. Não deixe de salvar o podcast se você gostou. Deixa seu joinha, já me segue aqui também no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify para acompanhar a minha leitura. E aproveito para lembrá-los que eu tenho na Shopee uma lojinha cheia de artigos inspiradas em Crepúsculo. Se você ainda não foi lá, vai lá conferir, porque tem muita coisa lindíssima para compor a decoração da sua estante. Te desejo uma ótima terça-feira, um bom restinho de semana, fiquem com Deus. Beijinho, tchau!